Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, todos estejam tranquilos. Aqui de volta, Fernando Tolentino. A gente ficou um certo tempo, sem se encontrar. Eu volto agora com o objetivo de falar um pouco com vocês aí a respeito da segunda etapa do exame de ordem, claro, o enfoque aí no processo civil, principalmente em aspectos que sejam relevantes para a redação das peças que porventura podem ser aí cobradas de vocês nessa segunda etapa. Antes de iniciar, eu gostaria de dar parabéns a todos aqueles que foram aprovados, que estão agora se preparando para a segunda etapa, mas também dizer para aqueles que fizeram o exame e porventura não foram aprovados, para não desanimarem. Como todos nós sabemos, foi uma primeira etapa muito difícil, uma prova que todos nós sabemos também foi mal redigida por parte aí, dos examinadores da Fundação Getúlio Vargas, e essa eventual reprovação não pode, de maneira alguma, afastar o seu objetivo, afastar o seu sonho, que é aí da sua aprovação nesse exame de ordem. Persistência, daqui a pouco a gente já tem aí novamente mais um exame, isso inclusive já foi agendado por parte da OAB e da própria Fundação Getúlio Vargas. Foco, e a gente tem aí certeza que vocês conseguirão superar mais uma dessas etapas. Pensando aqui especificamente naquilo que nós iremos trabalhar, eu preparei 7 vídeos, 7 pequenas aulas, vamos dizer assim, para essa segunda etapa. Esse é o primeiro desses 7 vídeos, mas para vocês terem uma ideia, a gente vai falar um pouco, primeiro, a respeito do edital e da organização aí e do controle do tempo que vocês devem ter quando da realização da segunda etapa. Um segundo vídeo falando a respeito da identificação da peça que vocês irão redigir, algo que é extremamente importante, afinal de contas, se eventualmente eu escolho a peça incorreta, o edital é muito claro, nota 0 na peça. Depois nós vamos ter uma aula sobre petição inicial, uma aula sobre contestação, uma aula sobre apelação, uma aula sobre o agravo de instrumento e, por fim, uma aula sobre o recurso especial. A gente vai tentar, então, aí, dar um enfoque naquelas que são as principais peças, aquelas que normalmente são mais cobradas de vocês. Como eu já adiantei, nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouco a respeito do edital e um pouco a respeito da organização e do controle do tempo. Por que eu estou dizendo isso? Não é tão incomum nós encontrarmos pessoas que foram aprovadas, que estão aí se preparando para a segunda etapa, mas que não fizeram uma leitura cuidadosa, uma leitura adequada do edital. Eu chamo aqui a atenção de vocês principalmente para os itens 3.5, 3.6, bem como aí a parte final do anexo 2 do edital. Gastem aí 10, 15 minutos fazendo uma leitura atenta dessas partes. Afinal de contas, isso é indispensável para que a gente consiga desenvolver de forma adequada e proveitosa essa prova prático-profissional. Principalmente aí o item 3.5, gente, porque é ele que explica como que é feita essa segunda etapa. Vocês sabem muito bem que vocês têm uma prova onde serão distribuídos 10 pontos. Desses 10 pontos, 5 peça prático-profissional, os outros 5 questões discursivas, cada uma delas valendo 1.25, normalmente divididas aí em item A e em item B. Quais são os detalhes que eu gostaria de destacar? Olha só, gente, vocês têm 5 horas para desenvolver essa prova. Às vezes as pessoas não controlam bem o tempo, às vezes as pessoas elas se preocupam muito apenas com a peça, gastam lá 4 horas na redação da peça e se esquecem que elas ainda precisam desenvolver as 4 questões discursivas e que o somatório dessas 4 questões discursivas vale exatamente a mesma coisa que a peça. E responder a todas essas questões em apenas 1 hora é algo muito complicado, muito arriscado e que tem uma certa tendência a não dar certo. A gente precisa ser prático nesse momento, gente. 6,1, 6,7, 8,5, 10. Vocês estão aprovados da mesma maneira. Eu preciso de uma boa peça e eu preciso de ir bem em ali 3
das 4 questões. Se eu faço isso, e eu não estou dizendo assim, acertar todos os itens da peça, nem acertar todos os itens das 3 questões. Mas se eu vou bem na redação dessa peça, se eu tiro ali 3,5, 4 na peça, e se eu tiro ali 3 nos 5 pontos, vamos dizer assim, das questões, eu estou aprovado. E é esse o objetivo que nós temos. Controle do tempo, gente. Não dá tempo para você fazer um rascunho completo da peça. Como vocês verão nas aulas relativas aí à redação das peças, petição inicial, contestação, recursos, eu vou desenhar para vocês um esqueleto da peça. E o que eu quero que vocês façam na hora de redigir o rascunho é exatamente lembrarem-se desse esqueleto, apontando tudo aquilo que é ali relevante, indicando tudo aquilo que eu não posso me esquecer na hora da redação da peça, fazendo ali então um indicativo dos principais argumentos, tanto do direito material quanto do direito processual, que deverão ser apontados, mas eu não vou ter tempo para fazer um rascunho completo para depois passar limpo. A gente tem que ter essa noção, esse controle do tempo. Fernando, optei por fazer em primeiro lugar a peça. Terminei ali a redação da peça em mais ou menos 3 horas. Ótimo. Levanta, vai ao banheiro, volta, bebe uma água. Você deve ter levado alguma coisa para se alimentar. Eu sempre brinco, leve chocolate. Eu sou um chocólatra, né? Amo chocolate, mas eu falo, olha, o chocolate ele vai te dar ali uma energia. Fernando, eu não posso comer chocolate. Tudo bem, leva uma barrinha de cereal, uma fruta, aquilo que te agrada, obviamente. Se alimente, respira um pouco, descansa um pouco e vai para a redação aí das questões. A gente já sabe alguns aspectos práticos que não podem, de forma alguma, ser esquecidos. Lembrem-se, na redação da peça vocês têm 150 linhas. Então, muito cuidado, né? A gente tem que ter esse controle. Eu não posso me alongar demais, por exemplo, dentro da narrativa fático-jurídica, da narrativa da matéria de direito, e não sobrar, digamos ali, linhas para que eu consiga formular os pedidos e eventuais requerimentos que são ali necessários de indicação. Da mesma maneira, na hora da redação das questões discursivas, vocês têm 30 linhas para cada questão. E lembrando, as questões normalmente são divididas em item A e item B. O edital ele é muito claro e exige aí daquele que está redigindo a resposta da questão que ele indique claramente o item que está sendo respondido. Então você está lá respondendo a questão número 1, você tem que colocar letra A, resposta do item A. Letra B, resposta do item B. Segunda questão, você está lá respondendo o item A, resposta do item A. Item B, resposta do item B. O edital é claro. A não identificação de item A e item B leva a uma nota 0 na questão. Você pode acertar aquilo que está sendo questionado, mas se você não faz essa divisão, você vai ser aí, digamos, apenado, você vai sofrer com a perda dos pontos daquela determinada questão. Então, muito cuidado com isso. Obviamente, respondendo aí as questões, né, na sua ordem. Primeiro a questão de número 1, depois a questão de número 2, de número 3 e por fim aí a questão de número 4. Mais alguns detalhes, seja na peça, seja na questão. Como a gente está falando da área do direito civil e do processo civil, nós não temos tanto uma cobrança de indicativo relativo às súmulas de tribunais superiores, em especial aí do STJ. Diferente, por exemplo, daquilo que acontece lá dentro do direito tributário, onde a gente sempre tem aí a incidência de alguma súmula, seja do STF ou do STJ, aplicável ao caso. Mas a gente sempre vai ter aí o indicativo de algum dispositivo normativo, na verdade, de alguns dispositivos normativos. Então, se eventualmente você está respondendo uma questão, vamos imaginar uma questão discursiva que fala a respeito de responsabilidade civil, você vai abordar lá, por exemplo, o artigo 186 do Código Civil. Você vai se manifestar sobre o conteúdo relativo à responsabilidade civil, mas você vai, dentro dessa questão, deixar claro, né, nos termos do artigo 186 do Código Civil e por aí vai. Lembrem-se que o examinador, ele vai procurando, né, por palavras-chave, pelo indicativo do dispositivo normativo, tudo isso será aí objeto de avaliação e de análise, tanto na peça quanto nas
questões. Por fim, peço para vocês aí uma leitura cuidadosa, uma atenção, digamos assim, com a parte final do anexo 2 do edital, que vai falar a respeito daqueles materiais que podem ser levados e aqueles que não podem ser levados. Sem fazer nenhum tipo de propaganda para nenhuma editora, obviamente isso não faz nenhum sentido, mas se possível, levem um vade-mecum que já é previamente preparado para o exame de ordem. A gente sabe que existem vários no mercado. Eles basicamente têm aí a vantagem de já virem preparados de forma adequada, cumprindo as exigências do edital, em especial para não ter nenhum tipo de problema com indicativo de peça processual ou nenhum tipo de comentário com relação aos artigos ou eventuais súmulas que a gente sabe muito bem que o edital não permite. E naquilo que diz respeito à marcação das páginas, eu gosto sempre de reforçar uma dica que eu recebi do meu amigo professor Pedro Eliezer, que tem aí o seu conteúdo voltado para o direito tributário. O professor Pedro sempre fala, olha, por que você não marca com clips? O próprio edital fala isso. O clips ele não vai trazer nenhum tipo de indicativo que seria aí questionado por parte, vamos dizer assim, daqueles que estão ali fazendo a verificação do material que está sendo levado. Então, por exemplo, pensando aí nas peças processuais, tem lá um clips, artigo 319, afinal de contas, artigo principal da petição inicial. Tem lá um clips, artigo 335 seguintes, artigos relativos aí à contestação. Tem lá um clips inserido no 539 seguintes, que basicamente aí fala a respeito dos procedimentos especiais. Tem lá também vinculado, por exemplo, ao artigo 784, que traz o indicativo dos títulos executivos extrajudiciais, e por aí vai, né, o indicativo dos recursos, de forma a apontar de forma rápida em qual parte dentro ali do código você vai fazer a consulta para depois redigir a sua peça ou responder ali aquelas questões. Lembrem-se, às vezes, gente, na hora do exame de ordem, vocês ficam um pouco preocupados, ficam um pouco nervosos, vocês têm o conhecimento, vocês têm total condição de aprovação. O que às vezes acontece é, por esse nervosismo, por essa ansiedade, você ficar, de certa forma, o quê? Um pouco não focado no momento do exame. Gente, senta, respira, com calma, bebe uma água. Você tem o conhecimento necessário para ser aprovado. A gente não tem nenhuma dúvida disso. E um último detalhe. Já se familiarizem com a consulta no código, né, nas leis, digamos aí, de forma geral, né, não só no Código Civil, só o Código de Processo Civil, mas nas várias leis aplicáveis, na via papel, na via impressa. Por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia, querendo ou não, no nosso dia a dia, a gente está muito acostumado à consulta em meio eletrônico, só que a gente sabe muito bem que isso não é possível na hora do exame de ordem. E às vezes as pessoas chegam para o exame de ordem sem nunca, por exemplo, ter localizado onde está o índice do Código de Civil, onde está o índice do Código de Processo Civil no seu vade-mecum. Você tem que fazer isso com calma, né? Dá lá aquela folheada, dá lá aquela lida com calma. E mais uma vez, sempre que possível, faça lá já uma indicação desses pontos-chave. É claro que à medida que a gente for conversando ao longo das várias aulas, e claro também dos estudos que vocês já estão fazendo, a gente vai indicando aqueles artigos que são sempre aí os mais relevantes, os mais importantes, que nós não podemos aí nos esquecer. O que eu tinha para falar com vocês nesse primeiro vídeo com relação a essa parte do edital, bem como aí naquilo que diz respeito à organização e controle do tempo, é isso. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, dizendo então aí que nós teremos uma sequência, mais alguns vídeos aí tratando de temas que são relevantes. Desejo a vocês todos bons estudos e nos encontramos aí na próxima aula, no próximo vídeo, já falando a respeito da identificação da peça. Um grande abraço a todos.